Se você procura uma atividade física onde, além de você trabalhar o seu corpo, você também possa trabalhar o seu bem-estar mental, então o Pilates é para você. Olá pessoal, eu sou Renata Neves, sou professora de Pilates aqui na Corfit, trabalho com Pilates clássico há um pouquinho mais de 12 anos. Hoje eu vou falar um pouquinho então do trabalho mental e físico que o Pilates exerce e como isso diferencia de outras atividades físicas, né? Então o Pilates ele vem ganhando muitos adeptos porque há uma necessidade do indivíduo se reencontrar consigo mesmo, né? A gente vê tanto uma necessidade tão grande das pessoas cuidarem de si mesmas e não saberem como fazer isso, que o Pilates entra com uma atividade física que pode resolver esse problema. Então, no seu trabalho, você sempre está servindo alguém ou a alguma coisa e dentro da sua metodologia, você vai poder servir a si mesmo. A mente na metodologia Pilates ela é extremamente importante porque diferente de outras atividades onde você tem lá um professor ou uma videoaula que te ensina a fazer exatamente aquele movimento, né? Você vai numa aula de musculação, o professor te mostra como sentar naquela cadeirinha, esticar sua perna e voltar, ele fala faz 20 vezes, faz 10 vezes isso, né? Ou você vai numa aula de ginástica, tem uma professora lá na frente que vai mostrando os exercícios e você vai copiando aqueles exercícios, e não há problema nenhum nisso, isso é uma característica dessas atividades físicas. O Pilates não tem isso. O Pilates não são demonstrados os exercícios. Você tem um professor que fala para você como fazer, né? Então é uma frase, inclusive de Joseph Pilates, não importa o que você faz, mas como você faz. Então um bom ministrante de Pilates, um bom estúdio de Pilates, ele vai mostrar dentro das suas aulas como você deve se conectar com o seu corpo, né? E para isso você precisa da sua mente ativa e trabalhando o tempo todo. Então o professor, ele é aquela voz, e eu costumo dizer que ele é aquela voz de fundo, te falando o que fazer, e a sua mente, ao ouvir aquela voz de comando, vai pedindo para o corpo executar daquela forma. Então cada aula de Pilates, ela deve ser uma jornada por um novo corpo que muitas vezes a gente não conhece. A gente não tem noção do que o corpo é capaz de fazer. E isso traz um bem-estar mental muito grande, porque você vai se conhecendo as suas limitações, conhecendo exatamente as suas áreas de dor, conhecendo quais são as dificuldades, mas principalmente, isso que eu amo na metodologia Pilates, você vai conhecendo quais são as suas capacidades, quais são os seus pontos fortes, e que você não precisa daquele corpo que é o dito corpo perfeito, magro, longilíneo, para poder executar coisas incríveis. Você pode fazer com o corpo que você tem hoje e que você tem agora o que qualquer outra pessoa pode fazer com qualquer outro corpo. Inclusive quando você tem um corpo diferenciado, seja por você estar gestante, estar acima do peso, ou você ter uma mama maior, ou ter uma circunferência abdominal maior, ou você não ter um dos membros, tudo isso a gente consegue adaptar na metodologia Pilates para que você consiga exercer o seu corpo. Então não é uma aula montada para um coletivo. Mesmo que a sua aula de Pilates ela tenha mais de uma pessoa, no caso da Corfit a gente tem até 4 pessoas no mesmo aparelho, que ajuda bastante também, eu consigo individualizar aquele exercício para você, porque afinal o seu corpo é único, e a sua mente é única, e o seu corpo e sua mente trabalham de uma maneira única. Então esse respeito do Pilates é o que faz toda a graça do mundo, né? Fisicamente falando, o Pilates ele tem inúmeros benefícios que você já deve conhecer, né? Aumento de flexibilidade, uma força de core absurda, né? O core que é o centro do seu corpo. Você tem aí como principal diferença a musculatura que vem do centro para as extremidades
Então qualquer movimento do método Pilates, ele deve começar em musculaturas muito profundas do chamado powerhouse, que é mais ou menos ali para você entender a região de abdômen e de glúteo, quadril, tá? Para depois exercer forças nas extremidades, tá? E isso, à medida que você vai fortalecendo, as suas dores vão sumindo. E a sua postura, e eu não digo só a postura de coluna, não, digo postura do dia a dia, a maneira que você se porta, a maneira que você anda, a maneira que você dirige, isso vai se modificando, porque como você já trabalhou a sua mente primeiro, e o seu corpo se adequou a essa nova mente inteligente, o seu corpo vai ficando inteligente igualmente. Então, no dia a dia, nas suas funções mais básicas, fazer compras, brincar com o filho, teclar no computador ali do seu trabalho, você já vai deixando o seu corpo sem pensar, mais funcional para aquela ação que você está fazendo, né? Então você tem um corpo mais forte, você tem um corpo mais firme, você tem um corpo mais energético e principalmente você tem um corpo mais inteligente. Isso traz um bem-estar físico e, consequentemente, mental absurdo, porque aquelas coisas que você não fazia antes, agora você faz. E você não precisou mudar o seu corpo, você só mudou a sua condição mental. É isso que a metodologia Pilates faz para você, né? Por quê? Porque fisicamente ela trabalha com fibras fortes e alongadas. E é por isso que você tem todo esse ganho de força. Tá? Então, assim, fisicamente falando, fisiologicamente falando, é isso que diferencia. Isso é uma coisa mais técnica, mas para eu te dar exemplo do que eu tô falando. Se você tem, você vai na musculação, você deixa um corpo forte, porque você tem ali dentro da musculação a carga e o movimento que faz com que as suas fibras, elas se encurtem e ganhem força. Elas vão fazendo esse movimento aqui, ó, de força. Ela relaxa e faz força, ela relaxa e faz força, você estende o braço, contrai e faz força, relaxa, faz força, a perna a mesma coisa. Então você ganha um componente de força, mas em contrapartida você não trabalha muito a questão da flexibilidade, do alongamento da fibra dos seus músculos. Que, por exemplo, uma aula de alongamento talvez faça, ela vai alongar as suas articulações e também as suas fibras, mas não vai ter a força. Né? Então, o que eu tenho da metodologia Pilates, e isso que difere fisiologicamente de qualquer outra atividade física, é justamente o melhor dos dois mundos, porque eu tenho muita força, um trabalho de força muito grande e fibras que vão ser alongadas o tempo todo. Não somente pelos exercícios que são propostos, mas a maneira que você faz exercícios, que um bom instrutor vai ensinar você a usar a sua mente para trabalhar o seu corpo, para ter um corpo forte e alongado e principalmente uma mente sã. Então é muito simples a questão fisiológica e a questão funcional do Pilates, tá? É muito simples e é muito mágica e realmente faz diferença. Eu garanto para você que se você fizer a metodologia Pilates, você vai ter um novo estilo de vida. Não só com o seu corpo, porque isso é consequência, mas com a sua mente, que é o que a gente está precisando nesses últimos tempos, né? E isso eu só tô dando uma ponta da primeira parte do que a gente chama que é a primeira parte do Pilates, que é o Pilates físico. É o que o Pilates, a metodologia Pilates te traz de benefício físico, né? Mesmo mentalmente falando, um pouco físico, né? Tipo, uma mente mais sã, um físico mais são, né? Um físico melhor, ele vai te dar uma qualidade de vida melhor. Eu nem vou entrar nem na parte mental, efetivamente, da coisa, e nem espiritual, que isso são coisas que você vai galgando na metodologia Pilates, tá? Mas de hora é isso, e é por isso que o Pilates vem ganhando tantos adeptos, né? Porque é realmente mágico, é diferente, ele muda vidas de uma maneira que você só vai entender quando você começar a praticar. Então eu te convido a fazer aula de Pilates, mas uma boa aula de Pilates, tá? Existem vários Pilates hoje por aí que não são Pilates, né? Não é a contrologia verdadeira, mas
eu te convido a vir fazer ou no meu estúdio, ou qualquer outro estúdio de Pilates clássico que possa realmente mudar a sua vida, que você vai se sentir uma nova pessoa. Nós podemos te fazer um ser humano melhor, com um físico melhor e principalmente uma mente melhor. Um beijo pra todo mundo. Pilates clássico na veia!